Olá, meus caros, aqui é o Corvo. No podcast de hoje dedicarei algumas palavras ao segundo álbum da banda brasileira Icon of Sin, publicado pela gravadora internacional Frontiers Records, mais conhecida por seu enfoque em artistas que trabalham com hard rock e heavy metal numa veia mais comercial, acessível a ouvintes menos tolerantes com estéticas mais agressivas dos gêneros citados. Como forma de ilustração, posso dizer que o material o qual a Frontiers mais enfoca no século é aquele onde a sonoridade é mais adequada a uma estética radiofônica. É claro que vivemos na época do streaming, mas se vocês quiserem encaixar a principal estética da Frontiers, seria naquele cenário ambiente onde as rádios ainda precisavam de músicas, hits comerciais, para chegar mais próximo ao público. E sendo assim, é por isso mesmo que vários discos de característica AOR, Album Oriented Rock, têm nesta gravadora um lugar para chamar de lar. O AOR não é uma característica da Icon of Sin, com certeza não. Como qualquer ouvinte desavisado e pouco atento logo notará. Mas isso não quer dizer que o material autoral criado pela talentosa banda brasileira fica ileso à tradicional roupagem da gravadora e do funcionário mais diretamente ligado a ela, que no caso foi Alessandro Del Vecchio, responsável por mixar e masterizar as músicas compostas pelo guitarrista Marcelo Gelbeck, e cujas partes foram gravadas individualmente por cada instrumentista da banda. Alessandro Del Vecchio, que por sinal também trabalhou no mix e master do primeiro álbum, o debut Icon of Sin, de 2021, contribui com a Frontiers Records desde 2011, e posso dizer, sem muito risco de ser injusto, que ele é alguém que há muito tempo está adaptado ao que a gravadora deseja, sonoramente falando. Os ouvintes de rock e metal em geral, que ainda têm o valoroso e saudável hábito de ouvir álbuns na íntegra, sabem muito bem que gravadoras deixam sempre alguma marca no conceito, na identidade dos músicos que trabalham para ela. Os álbuns publicados pela Napalm Records, pela Metal Blade e pela Nuclear Blast, por exemplo, possuem vícios estéticos. Em outras palavras, aquele modo previsível de como eles vão soar de determinada maneira, muito em virtude, primeiro, dos produtores que trabalham com elas, e segundo, das próprias preferências identitárias destes selos. Caso este similar da Frontiers, cujos álbuns certamente podem ser considerados os mais acessíveis do hard rock e heavy metal de todo o mercado. São álbuns fáceis de ouvir, de sonoridade mais suave, de fácil adesão e com interesses mercadológicos que visam atingir um tipo de público menos hardcore. Sendo assim, mesmo que os músicos da Icon of Sin sejam sujeitos e inspirados por bandas de metal tradicional como Iron Maiden, que é a referência mais óbvia em virtude da similaridade do timbre vocal de Rafael Mendes com o Bruce Dickinson, e também o Judas Priest, cujas idiosincrasias podem ser percebidas especialmente na cozinha da banda, formada pelo baixista Caio Vidal e pelo baterista Marcos Franzmann. A marca da Frontiers, materializada aqui na figura de Alessandro Del Vecchio, não deixa de afetar, do ponto de vista sonoro, ou seja, no modo como o álbum soa, o produto final. Mas falarei um pouco mais a fundo sobre isso adiante, para que eu não queime etapas. Há algumas considerações preliminares que preciso fazer, já que a formação da banda mudou do primeiro para o segundo álbum. O disco inaugural de 2021 contava com o baterista CJ Dubiela e com o guitarrista Matheus Cantaliano, que em Legends foram substituídos por Marcos Franzmann, um velho conhecido do baixista Caio Vidal, e por Marcelo Gelbeck, que do ponto de vista criativo sempre foi a força motriz da Icon of Sin. Afinal, é ele quem escreve a música da banda desde o primeiro álbum, que então recebe as letras de Sérgio Mazul, que em Legends volta a exercer novamente o papel de letrista. Mudanças de formação em bandas tão novas, na maioria dos casos, não costuma ser um bom sinal, mas isto não é necessariamente uma regra.
Um bom exemplo é a própria Iron Maiden, que em seu segundo álbum, Killers, passou a contar com os serviços de Adrian Smith nas guitarras, um inquestionável upgrade, pois, além de ser um guitarrista superior a Dennis Stratton, era também um amigo de longa data de Dave Murray, e ambos possuíam uma química musical de longa data, se complementavam. Aqui no álbum Legends acontece a mesma coisa, mas no caso, não no departamento das guitarras, e sim na cozinha da banda, ou seja, baixo e bateria. A adição de Marcos foi uma que, no lugar da gerência da banda, eu consideraria como definitiva, pois ele é um baterista de metal de excelente gabarito, que demonstra ser mais orgânico com o estilo da banda e com recursos técnicos mais lapidados, em comparação a CJ Dubiela, que, não me entendam mal, fez um ótimo trabalho no primeiro álbum. A questão é que Marcos e Caio, a base estrutural de toda a dinâmica que escutamos no disco, se conhecem há muito tempo e organicamente conhecem intimamente as preferências um do outro e, em virtude disso, demonstram química, o que tenho certeza que ficará mais evidente nos shows ao vivo que a Icon of Sin fizer no futuro. Eles foram companheiros na banda curitibana Anki, que lançou apenas um álbum, chamado Prologue, que na minha avaliação é inclusive mais visceral, arrojado, agressivo e menos preocupado em ser mercadologicamente seguro do que os dois primeiros álbuns da Icon of Sin. Como eu sou brutalmente honesto em minhas colocações e do mesmo modo sempre respeitoso, preciso ser transparente ao dizer que a Anki, musicalmente e sonoramente, me agradou bem mais, e muito em virtude de Caio e Marcos estarem livres para demonstrar sua real ferocidade, coisa que talvez a Frontiers, especializada em fazer música casual para ouvintes casuais e mais ecléticos, talvez não permita. Caio e Marcos, agora novamente juntos, têm talento suficiente para elevar ainda mais o nível da Icon of Sin, e isso se a Frontiers não os deixarem musicalmente presos em correntes e modelos musicais mais tradicionais da gravadora. Inclusive, no departamento das composições, Caio também se sobressai muito, algo visto no mercado de games e trilhas sonoras onde ele começou a trabalhar recentemente. Se cabe unicamente a Marcelo compartilhar espaço para a escrita da música, se cabe apenas a ele a decisão de quem pode escrever músicas para a Icon of Sin, Caio certamente deve ser considerado para o terceiro álbum, que acredito que virá, já que o resultado musical de Legends está tão bom quanto o primeiro álbum, embora existam diferenças na engenharia de som que os distinguem de certo modo, e que me fazem preferir um pouco mais o primeiro álbum, mas ainda chegarei lá nesta pequena dissertação. Embora eu tenha expressado grande estima pela adição de Marcos e esperado o encaixe natural com o baixo de Caio, eu não posso também conter os elogios a Marcelo Gelbeck. Dentre todos os componentes de uma banda, minha estima pelo compositor, ou seja, aquele responsável por criar a arte, neste caso a musical, é sempre um pouco mais especial. E por mais que o trabalho de Matheus no primeiro disco tenha sido sólido, há dois pontos que, na minha avaliação, fazem da adição de Marcelo algo mais assertivo, desejável e responsável por melhorar a qualidade das guitarras na Icon of Sin. O primeiro ponto diz respeito à função. Matheus no primeiro disco ficou mais envolvido com a parte rítmica da banda, o que deu a oportunidade de Saul Pérez, como solista, ficar mais nos holofotes. Mas devido ao fato da Icon of Sin ter um estilo de metal tradicional, com raízes musicais britânicas, dois solistas de mão cheia é inevitavelmente um pré-requisito fundamental. Em Legends, Marcelo traz essa característica para a banda, e por sinal com características musicais muito diferentes de Saul, o que também é um pré-requisito em termos de estilo quando lembramos as bandas mais saudosas da New Wave of British Heavy Metal. Dois solistas, mas distintos sonoramente, e ao mesmo tempo complementares. Marcelo é mais melodioso enquanto Saul é mais agressivo e tem paladar para a velocidade. E em uma banda que desfila inúmeros solos, sempre quando necessário, e a ideia realmente é esta, é isto que esperamos deste estilo,
É infinitamente mais agradável quando conseguimos perceber, sem grande dificuldade, qual guitarrista está solando. O segundo ponto reside no fato do pai das composições estar finalmente colocando a mão na massa no sentido de assumir seus filhos, ou seja, as músicas. Do mesmo modo que foi um acerto enorme Marcelo assumir uma das guitarras em Legends, foi um erro enorme também ele já não ter feito isso desde o começo, no primeiro álbum. É um erro e acerto diretamente proporcional. Marcelo criou essas músicas, são seus bebês, e o vínculo emocional que ele tem com tais composições é íntimo, muito mais sensível que qualquer outro músico poderia ter, mesmo este outro músico sendo extremamente profissional e tocando tudo nota por nota, como fez Matheus no primeiro álbum. Marcelo está tocando de maneira muito emotiva em Legends, sentindo as músicas, e notamos empaticamente que o disco tem um significado muito pessoal particular para ele. E isso faz muita diferença e é um bônus à parte técnica, onde ele também é muito capaz. Sol, em Legends, divide mais o holofote, não porque ele é forçado a fazê-lo, mas pelo fato do homem que imaginou e ouviu essas músicas, antes mesmo de gravá-las, estar presente. Fazendo agora um comparativo com o primeiro álbum da banda, notamos que a abordagem de Alessandro Del Vecchio foi um pouco diferente, e não tanto do meu agrado, já digo de antemão. Falando de maneira puramente especulativa, e é apenas isso, apenas os músicos realmente podem confirmar ou desmentir o que eu vou dizer, o primeiro álbum da banda foi um trabalho onde esta tinha algo a mostrar, algo a provar. O talento incomum e popularidade de Rafael Mendes nas redes atraiu o interesse da Frontiers Records, e suas semelhanças vocais com Bruce Dickinson também foram responsáveis pela assinatura do primeiro contrato. Não podemos negar isso, é um fato. Mas uma coisa é a Frontiers ter um possível ouro em suas mãos, e outra é este ouro frutiferar, ser interessante para os negócios. Lembrem-se que estamos falando de uma empresa, e não de pessoas que simplesmente amam artistas, a arte musical e estão fazendo caridade. Não, não é isso. O primeiro álbum da Icon of Sin tinha metas a cumprir, ser bem recebido, e a banda teve sucesso ao fazê-lo. Porém, e aí entra de fato o aspecto mais especulativo da minha fala. Talvez a gravadora não tenha ficado tanto no controle sobre como a banda iria soar no álbum anterior. Talvez a Frontiers estivesse mais interessada e focada em como o álbum seria recebido, para então voltar-se para os membros da banda e dizer: muito bem, vocês passaram no teste, bem-vindos à casa. A Icon of Sin passou no teste com sobras no primeiro álbum, nos apresentando um álbum muito visceral, mais na cara e bem mais sonoramente agressivo, algo não muito típico da Frontiers Records. E atenção a isso. Eu não estou falando que as composições são diferentes, até porque quem as escreveu foram as mesmas pessoas. Marcelo escreveu a música e Sérgio as letras. As músicas de Icon of Sin e Legends, conceitualmente falando, fazem parte de um mesmo marco e têm a digital das mesmas influências musicais, já que as mentes criativas não mudaram. No entanto, o Icon of Sin é um álbum que sonoramente chega mais com os dois pés na porta quando comparamos com Legends, principalmente no que diz respeito a graves e distorções. A parte melodiosa de Legends, em contrapartida, soa bem melhor que o Icon of Sin. Sendo assim, penso que a questão reside aqui não no conceito das músicas e suas referências, mas sim em como o álbum foi mixado e masterizado. Por mais que tenha sido pela mesma pessoa, Alessandro Del Vecchio, eu suspeito que agora, tendo passado pela aprovação inicial, talvez a gravadora tenha optado por um álbum mais acessível e menos agressivo que o primeiro, sendo os graves realmente mais suavizados. Terá sido escolha pessoal de Del Vecchio, ou inconscientemente ele tornou Legends um álbum mais com a cara da Frontiers? Só ele pode dizer. E não vou ser leviano a ponto de dizer de um processo o qual não acompanhei. O que posso dizer e afirmar é apenas aquilo que escuto, e neste sentido, Legends é indubitavelmente mais acessível e comercial que o debut, Icon of Sin. E repito,
Isso não aconteceu em virtude do modo como as músicas foram compostas, mas da mixagem, do que Del Vecchio decidiu fazer com as gravações feitas pela banda. A produção de Marcelo Gelbeck continua de altíssimo nível, mas as escolhas de Del Vecchio, especialmente na altura que ele escolheu para os graves das guitarras, o que afeta diretamente os riffs, me desapontou um pouco. Uma coisa que eu posso dizer a você, ouvinte, é que as músicas de Legends vão soar muito mais pesadas ao vivo, pois os músicos da Icon of Sin são gente com chumbo correndo nas veias, do metal realmente. São gente como nós, completamente apaixonadas por heavy metal. Mas a Frontiers tem uma agenda única e imagino que nem sempre o próprio Alessandro Del Vecchio pode liberar toda a agressividade dos riffs da banda quando está fazendo toda a engenharia de som. Recordam-se quando mencionei gravadoras como a Napalm e a Nuclear Blast anteriormente? O que quero que percebam é que as músicas de Legends soariam diferentes se tivessem sido mixadas e masterizadas dentro da estética sonora dessas outras gravadoras, que trabalham com estilos mais pesados e agressivos. Mesmo a banda tocando nota por nota, a sonoridade seria diferente. Como falei há pouco, eu sou um ouvinte com chumbo na veia também. O que mais eu amo em bandas de metal tradicional como Black Sabbath, Iron Maiden, Judas Priest, Saxon e outras é o fato de existir um perfeito equilíbrio entre a parte adocicada e melodiosa com a agressividade e intensidade dos riffs. Eu adoro melodia e solos românticos. O guitarrista Michael Schenker é a minha maior influência musical da vida. E sendo assim, não me entendam mal. Meu questionamento não é em virtude do modo como os solos e melodias foram escritos. Foi um enorme prazer conhecer o trabalho de Marcelo e o considero extremamente talentoso. A minha sensação de insatisfação foi pela decisão de Del Vecchio em suavizar os graves, notem, os graves das guitarras, em momentos que, na minha avaliação, de acordo com o meu paladar particular, eles poderiam ter sido um pouco mais na cara, exatamente como foram no primeiro álbum da Icon of Sin. Alessandro Del Vecchio pode fazer isso e sabe fazer isso. Ele trabalhou na produção de um dos álbuns que mais agradaram meus ouvidos na última década, e foi justamente um produzido dentro e pela Frontiers, que é o Life on Death Road, do vocalista norueguês Jorn, aquele mesmo que apareceu para o mundo ao lado do ex-guitarrista da Halloween, Roland Grapple. Life on Death Road soa maravilhosamente bem, sendo extremamente acessível e doce onde precisa ser, e insinuante e pungente sempre quando deve ser. Escutem a faixa título e notem a qualidade do produto sonoro final, feito também pelo Del Vecchio, ou seja, ele sabe fazer. Querem mais um exemplo? Usando o próprio álbum Legends. Ele reside na faixa Bare Knuckle, que homenageia evidentemente o game japonês de mesmo nome, mais conhecido no ocidente como Streets of Rage. Notem como em Bare Knuckle os graves das guitarras estão muito mais na cara, chegando com os dois pés na porta. Não é porque a música é sobre um game porradeiro que aqui os riffs têm de ser mais porradeiros também, certo? É heavy metal, ora bolas. A porradaria pode ser muito bem constante. Eles podem ser perfeitamente sempre intensos, os riffs no caso, e com grande tônus, sem qualquer necessidade de suavização. E, pelo menos no meu entendimento, isso não afetaria em nada a acessibilidade musical do álbum, vista em faixas como Night Force, The Scarlet Gospels, Heart of the Wolf e principalmente em Terror Games, que é quase uma música de AOR, sonoramente muito próxima daquilo que Del Vecchio fez em bandas como A Place Vendôme, de Michael Kiske. E antes que alguém venha reclamar, eu gosto da Place Vendôme. Na verdade, eu gosto muito do primeiro álbum deles, e gosto ainda mais do Kiske. Só penso que tal direção musical, como da Place Vendôme, uma direção musical mais AOR, não é aquela que explora melhor o talento dos músicos da Icon of Sin, e a prova disso reside nas faixas épicas e mais longas que a banda escreveu até a presente data.
Clouds Over Gotham, Part 1 foi a música que eu mais gostei do primeiro álbum, a mais competente, musicalmente e tecnicamente falando. E com o Legends, novamente os melhores momentos da banda acredito ter sido em Cimmerian, que por sinal apresenta pitadas modestas de power metal, compatíveis de fato com o Conan, e na majestosa Black Sails and Dark Waters, que embora mais cadenciada, é musicalmente mais plural e mais inteligente, melhor ambientada e que demonstra, sem sombra de dúvidas, as reais capacidades de Marcelo Gelbeck como compositor. Clouds Over Gotham Part 2 não é uma música ruim, mas a sombra de sua excelente Part 1 iria assombrá-la de um jeito ou de outro, e talvez uma mentalidade novamente mais épica teria sido mais adequada, já que o disco contava com muitas faixas comerciais mais acessíveis para o público. Falando especificamente de The Scarlet Gospels, que também é uma música longa, sendo uma banda da Frontiers, a Icon of Sin poderia escrever realmente uma composição que soasse como algo ilustrativo dos Cenobitas de Clive Barker? Eu penso que não, e em certo sentido não julgo os músicos. Eu entendo que existe muita coisa em jogo. Lembram que eu falei que Caio Vidal escreve trilhas sonoras para games? Ele inclusive trabalhou em um excelente game de horror e não teria qualquer dificuldade de nos apreciar com uma sonoridade tenebrosa, com conceitos religiosos distorcidos mais próximos da aura de Pinhead, o principal antagonista do escritor Clive Barker. Mas ele tem liberdade de realmente fazer isso? The Scarlet Gospels é uma boa música, mas não é algo que eu vou ouvir enquanto leio Hellraiser ou o próprio Evangelho de Sangue, a masterpiece que norteou a temática da letra escrita por Sérgio. A música é algo para ouvir no carro, relaxando enquanto você se dirige ao trabalho. Um adendo que posso fazer, inclusive, é no equilíbrio necessário entre a identidade musical da banda, que aqui é o heavy metal tradicional, e a temática da letra. Em alguns momentos de Legends, a banda acerta brilhantemente, como por exemplo em Cimmerian, Bare Knuckle e Black Sails and Dark Waters. A música de fato nos transporta para dentro da narrativa, dos conceitos que estão sendo utilizados, mas isso não acontece com a mesma qualidade em The Scarlet Gospels, Terror Games ou ainda In the Mouth of Madness, clara homenagem ao filme Lovecraftiano de John Carpenter. Os membros da Icon of Sin têm gostos artísticos incrivelmente semelhantes aos meus, por obras que adoro e que inclusive muitas já comentei no canal. Mas In the Mouth of Madness, que precisa ser metal, carece de algo também mais Lovecraftiano, e eu sei que a banda sabe disso. Mas estando na Frontiers, ela é livre para fazê-lo. O mesmo vale para The Scarlet Gospels. Insisto, as músicas são boas, mas o conceito musical não está em equilíbrio com o conceito cinematográfico e literário das obras de horror em questão. Inclusive, The Scarlet Gospels tem passagens românticas que me fazem associá-la mais com o primeiro livro de Clive Barker, Hellraiser, do que com o Evangelho de Sangue. Isso porque Hellraiser é um romance, mesmo que aquele compartilhado por Frank e Julia seja um de natureza completamente doentia e homicida. Antes de fechar minha apreciação falando dos vocais de Rafael Mendes, o que sei que alguns estão curiosos por ouvir em virtude das previsíveis opiniões polêmicas e nada construtivas que encontramos por aí, preciso fechar antes a questão da mixagem e masterização feita por Alessandro Del Vecchio, reforçar um pouco isso. Fiz toda uma explanação, e ainda citei Bare Knuckle, para reafirmar que Legends poderia ser sonoramente, com tal abordagem e valorização dos graves das guitarras, em todas as demais faixas, mais agressivo um pouquinho mais. Legends poderia, em termos de graves, ser mais Bare Knuckle e menos Terror Games. Mas entendo por que não, porque ele não é, e já deixei isso claro. Dito isso, imaginem essas faixas com tamanha intensidade de graves, junto com o baterista Marcos e o baixo do Caio. Imaginem a sonoridade do primeiro álbum da banda com o Marcos na bateria. Seria muito animal, não é? Fico excitado só de imaginar.
e neste sentido reforço: se houver algum show da Icon of Sin em algum lugar perto de você, vá lá conferir. Aí sim vocês ouvirão tais músicas na intensidade que eu particularmente acredito que elas deveriam ter. De todo modo, não posso apenas bater no Del Vecchio. Tem uma coisa que ele fez e que melhorou a sonoridade do álbum 1000%, quando comparamos o primeiro e segundo álbum da banda. Um aspecto que melhorou 1000%. Ele trouxe Caio e Marcos mais para frente no mix. Nós conseguimos ouvi-los muito melhor, junto com as guitarras de Marcelo e Sol. Sendo assim, alguém poderia questionar: Corvo, não seria por isso que os graves das guitarras foram um pouco suavizados, para que pudéssemos escutar a cozinha um pouco melhor? Bem, acho que é um argumento válido e que faz sentido, mas aponto o dedo para a música Bare Knuckle, por exemplo. A simples existência dela acredito ser suficiente para demonstrar que a escolha se deve mais a um perfil musical do selo, ou seja, da gravadora, e nem tanto assim em virtude dos graves terem natural tendência de embolarem no mix, quando todos estão mais altos. De fato, trabalhar com graves intensos e ao mesmo tempo altos, tornar todos distintos, dá um trabalho dos infernos, mas não é impossível. E acredito honestamente que se o Legends tivesse sido publicado por gravadoras mais voltadas para um som carregado e pesado, teríamos sim ouvido mais Bare Knuckle e menos Terror Games. Penso que as escolhas de Alessandro Del Vecchio estão concomitantes ao perfil de trabalho, e neste sentido, sonoramente falando, ele produziu um álbum perfeito para a Frontiers. Para a Frontiers é perfeito, e é o que se espera desse selo em questão. Não à toa, ele é um produtor da confiança de Serafino Perudino, que com certeza está satisfeito com o produto final. Del Vecchio não cometeu um erro, e espero que isto tenha ficado claro em minha argumentação. Não podemos fazer tudo o que queremos e desejamos na indústria musical. Quem dera pudéssemos, mas não podemos. Para fechar, falo um pouco agora sobre o vocalista Rafael Mendes. Quando o primeiro álbum da Icon of Sin foi lançado, eu fiz uma entrevista com o baixista Caio Vidal no canal, e vocês poderão encontrá-la na playlist, no fim do vídeo. Naquela ocasião, e principalmente conversando nos bastidores, eu disse a Caio que fiquei muito impressionado com 1. A saúde vocal de Rafael, 2. O seu alcance vocal, e 3. A semelhança da voz com a de Bruce Dickinson. Exatamente nesta ordem. O que me impressiona não é o fato de Rafael soar tão próximo a Bruce, a ponto de alguém desavisado, ouvindo uma música da Icon of Sin sem ver o nome da banda, achar que realmente é o vocalista do Iron Maiden no microfone. O que me impressiona é o fato dele ter uma saúde tal para fazer isso quase que intuitivamente, como se estivesse andando de bicicleta. E sabemos que isso não é nada fácil, não é como andar de bicicleta. É de Bruce Dickinson que estamos falando, da sirene humana, como este era chamado. Cantar como Bruce, com suas referências vocais, entonação, é algo que apenas um aparelho abençoado poderia fazer, o que Rafael, felizmente, tem. Porém, eu também disse a Caio que a bênção de Rafael, aquilo que o fez merecidamente ser conhecido e viver de música, poderia ser também sua maldição. O que tenho plena convicção, embora não tenha tido a oportunidade de conversar com o Rafael, é que ele também, mais do que ninguém, sabe disso. Que ter uma voz que se assemelha a Bruce é uma bênção, mas também algo que pode ser uma maldição. Enquanto ele está cantando, o timbre dele se torna tão absurdamente parecido com o de Dickinson que, em caso de nenhuma aparição de características que sejam do Rafael e que tornem o Rafael identificável, muito provavelmente ele poderia sofrer acusações de ser um impersonator do Bruce e não um vocalista autoral, o que obviamente não é verdade. Eu, Corvo, não acompanhei a carreira do Rafael desde o princípio, mas conheço a trajetória dele suficientemente para saber que ele não canta como Bruce porque quer imitá-lo,
mas porque é o jeito que ele sabe cantar. Estamos falando de um cara tão apaixonado pelo lendário Nanico, treteiro da Dama de Ferro, a ponto de ter incorporado suas características profundamente, tornando-as intrínsecas a ele. Rafael Mendes é um absurdo ambulante, e isso é um elogio, não necessariamente uma crítica. Ele é um absurdo porque se aproxima do vigor que Dixon tinha em sua juventude, numa faixa etária semelhante à que Rafael tem hoje. Mas, ao mesmo tempo, um absurdo também, e aqui no sentido negativo, por ter tornado o estilo e técnicas de Bruce tão intrínsecas, a ponto de ser difícil para ele afastar essas características do próprio modo como ele pensa e canta. E ele tenta. Notem bem como ele tenta ser ele mesmo e menos Bruce em alguns momentos. Vocês podem conferir Rafael tentando se descolar de Bruce em breves momentos das faixas Night Force e Terror Games, que, embora não sejam baladas no sentido restrito do termo, flertam um pouco com tal sonoridade. Bruce Dickinson não deu muito a Rafael a oportunidade de saber como ele cantaria músicas com esta roupagem aqui, o que o coloca num exercício de pensar e elaborar um modo não inteiramente novo, mas diferente de canto. O Iron Maiden não tem muitas composições as quais nós podemos chamar de baladas. Wasting Love e The Journeyman não se encaixam facilmente na categoria, embora sejam mais brandas. E Dickinson tampouco compôs muitas músicas lentas na carreira solo, mesmo quando ficou mais alternativo com o álbum Skunkworks, na década de 90. Músicas como Man of Sorrows ou Navigate the Seas of the Sun são exceções em sua discografia, não regra. É sabido que Rafael ludicamente faz o exercício de abordar músicas ao modo como Bruce soaria se cantasse em tal banda, mas isso não necessariamente dá a ele muitas referências, as referências que ele precisa, no caso aqui, né, numa veia mais de balada. E em momentos assim, quando a Icon of Sin não está tão próxima musicalmente do Iron Maiden, e são vários esses momentos, Rafael é convidado a pensar, ou mesmo ser auxiliado por Sérgio Mazul, a refletir como de fato ele cantaria. Dito isso, repito, Bruce é basicamente a referência mor de Rafael, e a capacidade que tem, o Rafael no caso, né, torna isso uma bênção, porque deu a ele uma carreira, mas também sua maldição, porque um cara com tamanha saúde vocal e condição, se ele não descobrir algo para além do Bruce, algo para além do que o Bruce ensinou, convenhamos, seria algo muito triste. Ele tem potencial para muito mais e pode ser muito mais enquanto vocalista. Ser como Bruce, ou soar como Bruce, né? Ser uma referência do Bruce, seu principal mestre vocal, sua principal inspiração, é algo limitante devido às características vocais, à saúde, à qualidade vocal que ele tem. Quando conversei com o baixista Caio Vidal, após ouvir o primeiro álbum, eu disse a ele que fiquei impressionado com o Rafael, que naquela ocasião estava conhecendo o trabalho dele pela primeira vez. Mas disse também que esperava mais dele num próximo álbum, e a gente só espera algo de alguém que sabemos e acreditamos que pode dar. Ou seja, não é uma cobrança, mas uma confiança no talento dele. E este próximo álbum veio, ou seja, é o Legends. E o que encontrei foi o mesmo Rafael, mas como mencionei, precisando explorar outras nuances vocais em momentos em que a estrutura musical, daquilo que Marcelo escreveu, não é perfeitamente compatível com a Iron Maiden. Mas são poucos momentos onde isso de fato ocorre. Estes momentos pequenos onde o Rafael é mais ele e não tanto o Bruce. Porém, preciso dizer que eu não julgo o Rafael negativamente por isso. É diferente esperar algo mais de alguém e julgar negativamente, são duas coisas completamente diferentes. A sua voz é uma das grandes responsáveis pela banda gravar um segundo álbum, e tenho certeza que continuará sendo para um terceiro. O modo como ele dominou completamente o estilo de Bruce foi o que deu a ele também uma carreira. É o seu ganha-pão. Sendo assim, como julgá-lo por continuar insistindo naquilo que deu certo? E literalmente ajuda a si, sua família e companheiros de banda a estar fazendo o que sempre sonharam. Nós não podemos julgá-lo por isso. Porém,
eu também preciso lembrar que Rafael é um artista. E como artistas, alguém com necessidades de expressão e que eticamente deve estar consciente da importância de criar para si uma marca autoral, eu devo lembrar, isso também é muito importante. Um fã e apreciador poderia muitíssimo bem me questionar: Corvo, tem um monte de vocalistas que se inspiram em outros e até parecem soar como eles, que adotam totalmente seu estilo. Qual o problema do Rafael ficar fazendo só o que ele faz? Bem, não tem problema nenhum. É uma escolha, e como toda escolha que fazemos, qualquer que seja, de fazer o mesmo ou de mudar, independente do que seja, vou mudar ou vou manter exatamente o que eu faço. Qualquer escolha, qualquer direção tem consequência. Rafael certamente é elogiado pelo que ele faz, e também muito criticado. E isso não mudaria se ele girasse 180 graus em termos de estilo. Ele seria elogiado e criticado do mesmo jeito. Mas importante grifar aquilo que eu disse sobre a bênção e maldição de Rafael, como são coisas próximas. E vou dar um exemplo simples para ilustrar isso. Tomemos os casos de Yorn e Ronnie Romero, o vocalista chileno, que por sinal também não tem vida fácil com os haters. Quando pensamos nos estilos de Yorn e Romero, o que nós não podemos dizer, em hipótese alguma, é que eles estão sendo totalmente originais. Não estão. Yorn é praticamente um misto de Dio com David Coverdale, e em Romero também se nota as principais características que fizeram das duas lendas citadas tão memoráveis. Mas notem que Yorn e Romero têm algo que os torna reconhecíveis também. Sim, é exatamente isso, o timbre. Quando Yorn ou Romero estão cantando, o ouvinte pode ser o cara que mais odeia esses caras. Pode ser a pessoa que mais odeia o trabalho dos dois na face da Terra. Mas mesmo assim, ele ainda consegue identificar. É o Yorn, é o Romero cantando, vou lá hatear ele. Mesmo aquele cara chato, mala que não gosta dos caras. Ele reconhece o Yorn e o Romero pelo timbre. São eles. Agora, transportando isso para o caso do Rafael Mendes, essa situação não se aplica necessariamente. Se um ouvinte casual, de ouvido não treinado, começar a ouvir às cegas uma música da Icon of Sin, ou seja, com o Rafael cantando, em qual pessoa este ouvinte vai pensar imediatamente? No Rafael? Não. É no Bruce. E isso é porque o timbre de Rafael Mendes é absurdamente semelhante. E por esse motivo eu disse que esta é a bênção e também a maldição dele, porque mantendo seu estilo e exploração vocal apenas dentro do modelo em que está, do Bruce, dificilmente um ouvinte irá reconhecê-lo de cara. Pensará sempre no Bruce. Estar satisfeito com isso e querer seguir este caminho, mantendo o que está fazendo, o mesmo modo de cantar, é uma escolha individual e exclusiva do Rafael, a qual todos nós devemos respeitar. É o trabalho dele, aquilo que faz ele colocar comida na mesa, e é simplesmente inconcebível abandonar tudo o que deu certo em busca de uma vaidosa originalidade. Porém, isso não o impede de fazer os dois, se inspirar no Bruce e procurar por algo que seja exclusivo do Rafael ao mesmo tempo. Isso, claro, fazendo isso mais no futuro, com mais estabilidade. Talvez trabalhar com professores de canto, aprender com produtores e outros vocalistas que ele conheça. Se educar com referências diferentes, do mesmo modo que ele se educou, a ponto de até mesmo se viciar no Bruce Dickinson. Creio que assim, talvez seu amor incondicional por Dickinson continuará sendo alimentado, ao mesmo tempo que o amor pelo Rafael, que ele vocalmente poderá descobrir, também poderá nascer e crescer debaixo de um mesmo teto, estúdio e arte, a arte da Icon of Sin. No mais, nada a declarar. Legends é um bom álbum realmente muito competente, que conceitualmente é uma continuidade natural de seu antecessor, mais amado e inspirado graças à presença da mente criativa responsável pelas composições. Em virtude de escolhas no departamento técnico, a produção sonora
acaba sendo um pouco mais acessível e menos com os dois pés na porta do que seu antecessor. Mas tal diferença não tem nada a ver com a estrutura musical das faixas. Nas vindouras apresentações ao vivo, essas músicas do Legends e do primeiro álbum, elas soarão como crias de um mesmo pai, fortalecidas por uma banda que melhorou instrumentalmente e com potencial para voos até mais altos, caso sua gravadora, a Frontiers, não fique em seu caminho e limite seu enorme potencial. Um abraço a todos, obrigado por ouvir e saudações Corvides.